a prova de conceito do processo 171 de 2025. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Oi, Celso. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, então. Ellen, só para pontuar o seguinte, como o Joel, nós temos um compromisso daqui a pouco sobre a nova legislação tributária, talvez tenha algumas questões aí que o Ricardo vai pular para depois o Joel voltaria e esclareceria, porque ficou pontos também pendentes lá por trás, né? Então, a gente anotaria essas questões que ficariam, que o Ricardo passaria aí, não apresentaria, para depois o Joel retornar e concluir elas, ok? Ok, não tem nenhum problema. Tá bom. Vamos lá então, Ricardo. Então, dando sequência aqui ao ponto de parada de ontem, que vai ficar então para o Joel fazer a apresentação aqui na sequência, né, dos itens do aplicativo móvel, que vai do 3.20 ao 3.30, é isso? Ô, Ricardo, não entendi o que tu falou ali. O aplicativo móvel vai do 3.21, né? Tem atendimento via loja virtual web. 3.21. Obrigado, Celso. Até o 3.26. 26? É do aplicativo móvel isso, então. Não, Ricardo. Ontem o Joel iria começar a parte da loja virtual, o atendimento web, certo? O que tem mais para frente um pouco, Ellen, é a parte do app, do app da... A partir do 3.27, daí começa o atendimento via app. Ah, certo. Então eu vou apresentar aqui essa parte da web, da agência virtual, aí eu posso fazer, então. A parte do aplicativo vou deixar para o Joel apresentar aqui. Então vamos lá, é do 3.21, né? Vou acessar aqui a loja. Fazendo acesso à loja virtual aqui, pessoal.
Acho que tirei fora. Ô, Ricardo, como são consultas, não quer mostrar na agência virtual aí de produção mesmo? É que eu tenho que acessar a agência, seu Jobim, aí eu teria que ter uma unidade, né? Para Ah, fazer o acesso. Tentando abrir aqui outra base para ver se ele acessa mais rápido. Aqui. Então, acessamos aqui a base da agência virtual. Deixa eu ver qual é o tópico aqui que a gente parou. Ricardo, é que a agência, assim, ó, quando carregar a primeira, as outras carregam rápido. Eu abri aqui, então já carregou para ti, tá? Tá, eu vou acessar aqui do meu celular, vou entrar na reunião aqui pelo meu celular para demonstrar que ele é responsivo e ele se adapta a modelos diferentes de aparelho, tá? Tablet ou celular. Deixa eu compartilhar aqui. Então aqui eu estou acessando. Peraí, deixa eu mutar isso aqui. Hum, Acho que agora ficou melhor o áudio, né? Sim, melhor assim, cara. Então aqui vocês podem ver, tá? Estou acessando pelo meu aparelho celular. Aqui a tela ela está adaptada ao tamanho do meu aparelho, né? Vocês podem perceber aqui. Vou fazer o acesso a uma matrícula para ver que ela continua responsiva. Deixa eu só fazer o acesso a uma das matrículas aqui.
Aqui está fazendo acesso. Então, aqui a gente já está dentro da agência virtual. Então, ela se adapta aqui ao tamanho da tela do aparelho, né? Aqui nos menus eu posso acessar outros dados, né? Tem aqui para alterar o endereço de correspondência, alterar o endereço de instalação, alterar telefone, e isso tudo é parametrizável, tá? Aquilo que não puder ser feito, parametriza para que o botão não fique disponível. Então, aqui também tenho as informações de pagamento. Então, qualquer tela que eu acesse aqui, ele responde ao tamanho, ao dimensionamento do meu aparelho. As consultas, a mesma coisa. Aqui tem a consulta das datas de leitura, né? Vamos ver aqui a qualidade de água, vocês podem ver aqui. Aqui nesse caso eu tenho uma barra de rolagem, né? Pelo tamanho da tela. Mas ele se adapta aqui ao formato do aparelho celular que eu estou acessando. Ok? O telefone de vocês está fechado, a equipe Cezanne. Ok, a gente entendeu aqui. Tá bem. Posso fechar aqui então, né? Vou parar minha apresentação aqui no aparelho e voltamos aqui então ao... Voltamos aqui à parte da agência pelo computador, tá? Próximo item aqui é: sistema deve prover consulta ao histórico de pagamento por referência e ano, data de pagamento, banco, agência e valor. Então, deixa eu acessar aqui a agência novamente por aqui. Histórico de pagamento. Consultas. Histórico de pagamento. Então, nesse caso aqui, nessa unidade, tem um pagamento feito, né? A referência 10, mês e ano, data de pagamento, dia, mês e ano, o banco, Caixa Econômica, a agência, no caso é porque não tem o cadastro da agência correto, se tivesse, iria aparecer corretamente a agência que o usuário efetuou o pagamento, e o valor. Ok? Fechou esse? Ok. O sistema deve prover consulta, o item 1.23. O sistema deve prover consulta ao histórico de consumo, incluindo referência, mês e ano, data da leitura, consumo efetivado e ocorrências. Cadê aqui? Esse aqui é a data. Histórico de consumo. A referência, mês e ano, data da leitura, a leitura efetivada, o consumo e as ocorrências iriam aparecer aqui. Deixa eu só tentar localizar aqui uma matrícula que tenha ocorrências, para demonstrar que a ocorrência também vai aparecer quando
existir, né? Deixa eu pegar aqui qualquer uma. Nenhuma. Deixa eu tentar aqui na sorte. Vamos ver se a gente localiza, senão eu vou para na busca em relatórios. Não tem. Esse aqui a gente tem uma ocorrência, então eu vou acessar por ela. Não está cadastrado essa matrícula. Vou fazer um cadastro rápido aqui para a gente poder conseguir visualizar. Aqui eu tenho os termos aqui pela exigência da lei de proteção de dados, né? Então o cadastro está feito.
Vamos lá em consulta. Histórico de consumo, e está aqui a ocorrência, como vocês podem ver. Então, a gente tem aqui a referência com mês e ano, a data da leitura com dia, mês e ano. A leitura, nesse caso, ela não está populada porque foi apontada uma ocorrência, né? Então, o consumo é 10 e a ocorrência é 46. Nos outros itens aqui, vocês podem ver que a leitura está preenchida, né? Que não existe ocorrência e foi apontado leitura. Ok, nesse item? Alguma dúvida? Ok. 3.24. O sistema deve prover consulta e emissão de segunda via de conta individualizada ou agrupada. Então, vamos aqui à emissão da segunda via. Aqui a gente tem a segunda via, né? Posso selecionar as duas, segurando Ctrl no teclado e emitir uma segunda via. Aqui eu tenho a segunda via agrupada, as duas referências, os dois valores e o total, né? E aqui o QR Code Pix também, que pode ser feito pagamento com o valor total. Agora vamos demonstrar aqui a impressão individualizada. Eu posso fazer pela própria segunda via, no mesmo formato. O mesmo formato, né? Muda o valor total aqui, porque é individual. Ou também posso emitir uma fatura detalhada. Fatura detalhada que pode ser emitida, inclusive, de faturas quitadas, né? Que aí ela vai sair sem o código de barra. E aqui a fatura detalhada. Ok? Ok. 3.25. O sistema deve possibilitar simular cálculo da fatura, de forma que o cliente, ao informar o consumo, serão apresentados os valores simulados. Então, vamos à simulação de cálculo. Aqui. Já está aqui na tela. Simulação de cálculo da fatura. Então, aqui, se eu informar aqui um volume de 30 metros, aqui o tipo de atendimento, né? No caso, acho que posso selecionar água, esgoto ou água e esgoto. Ele vai me dar os valores, tá? Se eu selecionar só água, ele vai me dar o valor somente de água. Se eu mudar o volume de simulação, ele me dá o valor da simulação de água
Se eu fizer para água e esgoto, vai dar para água e esgoto. Se eu fizer para esgoto, ele me dá o valor de esgoto. Ok? Ok. 3.26. O sistema deve possibilitar a consulta das informações de telemetria do sistema, com gráficos, mapas de localização dos pontos de medição, sendo que os gráficos devem ser atualizados dinamicamente sem intervenção de controlador humano. Atendimento via app Android e iOS. Esse aqui a gente tem a importação do arquivo de telemetria. Só que hoje a importação ainda é manual, tá? Então, teríamos que fazer a localização de um arquivo qualquer, né? E fazer a importação desses dados para dentro do SCI. Com isso, a gente conseguiria montar aí uma estrutura de mapas, né, dos pontos que foram coletados em campo. Mas hoje, a estrutura de gráficos, a gente, infelizmente, não consegue atender esse item. Então, o 3.26 é não atendido, certo? Certo. Aí aqui a gente começa, né, com o 3.27 ao 3.29, 30, que fala sobre o aplicativo móvel, né? A app da agência virtual, perdão. É até o 3.31, no caso. Tá, então esse aqui, Ellen, eu vou deixar para o Joel fazer a apresentação dele, assim que ele entrar na reunião, na participação da reunião aqui, tudo bem? Aí a gente retorna nesses itens aqui para ele complementar a apresentação. Sim, sem problemas. Tá, ok. Então a gente parte aqui para o 3.32. O sistema deve prover um banco de dados de hidrômetros cadastrados, possibilitando o controle do estoque e situação dos hidrômetros existentes, disponíveis para instalação, desativados em manutenção, danificados em operação, contendo histórico da vida útil do hidrômetro, data da aquisição, data da instalação, reinstalação, data de aferições e motivos e resultados. Então, esse aqui, acho que inclusive o Joel fez algumas apresentações dessa rotina ontem, a gente tem a movimentação de hidrômetro. E nessa movimentação de hidrômetro, a gente tem aqui as situações do hidrômetro, que pode ser pesquisado o hidrômetro por situação, por ano de fabricação. Então, deixa eu colocar um ano aqui. Bom, enfim, deixa eu fazer uma pesquisa mais abrangente. Pesquisar aqui por disponível. Não temos nada. Vamos ver como instalado. Também não. Pesquisando aqui os disponíveis em 2022.
Então, aqui a gente tem o número do hidrômetro, a situação, né? Esse aqui já existiu uma data de instalação, então ele tem aqui a data de instalação, por onde ele já passou, né? Ele vai carregar a matrícula aqui por onde ela já passou. O tempo em dias da instalação que ele ficou nessa unidade, o modelo cadastrado dentro do sistema, o ano de fabricação dele, o número de dígitos, capacidade, marca, diâmetro. Aqui não teve um hidrômetro anterior, a matrícula. Esse aqui ele não está trazendo a matrícula. Por alguma inconsistência aqui, ele não está apresentando a matrícula. Deixa eu ver quais são os itens que pede aqui. Uma pesquisa geral aqui para a gente trazer todos os hidrômetros de 2022. Então aqui ele retornou o resultado de todos os hidrômetros de 2022. Então a gente tem aqui 10.026 hidrômetros, né, desse ano. A gente pode ver aqui pelo ano de instalação, o ano de fabricação. Aqui no caso ele está trazendo instalado. Vou ter as outras situações se eu utilizar o filtro aqui da grade. As demais situações ficariam a critério de quem está fazendo a substituição. Então, essas situações que estão disponíveis aqui nesse campo, eles só ficariam disponíveis se o operador lá apontar a situação nova como as existentes ali para serem selecionadas, tá? Aqui a gente tem as situações ainda de furtado, sucata e em aferição. Vamos filtrar só essas aqui para a gente ter um resultado mais apurado aqui dessas situações. Então aqui eu tenho aqui os hidrômetros que foram definidos que eram para ir para sucata, né? Aqui o histórico da instalação. Tenho aqui, ele passou por essa matrícula,
as observações que foram feitas sobre ele, né? Instalação efetuada pelo encerramento de uma S, retirada efetuada pelo encerramento de uma S. Aqui na aferição também temos ó, motivo preventivo, danificado propositadamente, né? Deixa eu ver se tem algum item aqui que a gente precise passar. Nesse caso aqui, em aferição, né, a gente tem a data da movimentação, então ele foi... Aqui a gente tem a data da movimentação dele. Está pedindo data de aferição ali. Acho que essa data de movimentação cabe ali ao item. E nós temos também os motivos e resultados, né? O motivo está aqui dizendo o porquê que foi executado, né? E aqui as observações, a instalação e a retirada. Faltou algum item algum dado nesse item para a gente passar? Não, Ricardo, entendeu todos aqui que a gente solicitou. Tá, beleza, então, ok. Vamos para o 3.33. O sistema deve prover dados históricos com os volumes medidos de cada hidrômetro durante toda a vida útil, permitindo o cadastramento de hidrômetros novos por lotes, além de possibilitar a abertura de OS, ordens de serviço, em campo, após o registro de uma determinada ocorrência de leitura envolvendo hidrômetros. Então agora, Charles, eu vou precisar que tu execute um apontamento de leitura em uma matrícula Eu para até fiz, registrar. Ricardo. Já fez? Fiz. Se tu for lá na crítica de leitura, lá tu vai ver a matrícula que tem lá. Eu acho que a ocorrência 38, se eu não me engano, ela tá para abertura de ordem de serviço. 38 e 39, se eu estou bem lembrado. Tá, Pode conferir. deixa eu pegar essa matrícula aqui. Então aqui a gente tem o histórico de toda a vida útil do hidrômetro, né? Aqui é o hidrômetro 7452 final. Onde é que ele está? Onde é que ele está? O estado. Esse aqui pouco ficou. Deixa eu pegar uma outra matrícula aqui.
Aqui eu tenho o hidrômetro 1166. Aqui eu tenho o hidrômetro 1166, final, eu estou comentando só o número final do hidrômetro, tá? E aqui eu tenho o histórico da vida útil dele, que foi do mês de março de 24 a junho de 24. Então, de julho de 24 em diante, passou a ser o hidrômetro 2612. Aí a possibilidade de cadastramento em lote. Cadastro de hidrômetros em lote. Então aqui eu vou adicionar um lote de hidrômetro. Que eu seleciono um item em lote. Vou inserir aqui modelo, sei lá, 202. Vamos ver se existe, não existe. E aqui eu poderia, né, colocar uma data da nota fiscal, aliás, o número, né? E uma data para essa nota, que seria a data da aquisição. Que eu acho que também pede aqui nesse item. O número do hidrômetro anterior não existe, né? A situação dele também não, porque é um cadastramento de um lote novo, então aqui eu posso fazer o cadastramento. E aqui, se eu pesquisar pelo modelo e o ano de fabricação, vão estar cadastrados os 50 hidrômetros que a gente informou ali no lote, tá? Então estão todos aqui. Y26T0001 até o último, que é o 0050. Ok? Ah, faltou aqui a abertura da S, né? Sim, falta só esse item ali para fechar o 3.33. Tá. Qual é a matrícula que tu abriu, Charles? A matrícula 281446. Eu não sei se a gente vai ter que processar o grupo só para... Mas aí a gente tem outros testes para fazer, daí eu deixaria para completar depois. Mas... 281446. Ela tem a ocorrência... Não, tá aqui, 14/10. Substituição de hidrômetro violado? Isso. Tá. Então, esse aqui, pessoal, o que a gente pode demonstrar é dessa maneira, tá? A S está aberta aqui, que o Charles ele apontou uma ocorrência. Essa ocorrência eu vou mostrar para vocês aqui que ela está programada para abrir uma ordem de serviço. Tem outras, na verdade, não só essa, né? Eu botei essa só para mostrar. Mas tem a 39, eu acho que tem 4, 5 ocorrências já com abertura automática de AS, né? Isso aqui. Tá aqui nessa rotina, a gente programa as aberturas de AS para o apontamento de ocorrência, tá? Então, aquele serviço que está aqui, que é o 4605, vocês podem ver aqui, ele está para a ocorrência 38. Então, aqui na visualização da ordem de serviço, a gente pode ver que existe ali o motivo da solicitação, que é pelo apontamento da ocorrência. Ricardo, só para questão de deixar registrado, Sim. essa ocorrência, ela pode ser apontada pelo leiturista em campo, e aí já vai abrir aqui
automaticamente a S, certo? Sim, o Charles pode na sequência aqui, ele fazer a demonstração do apontamento Sim. dessa ocorrência para uma matrícula, e aí fica melhor registrado aqui na gravação essa situação que tu comentou, tá? Ok. Aqui para a gente deixar registrado, ó, a abertura foi automática em razão da ocorrência de leitura hidrômetro danificado propositadamente, tá? Então, Charles, se tu puder demonstrar aí para deixar gravado o apontamento dessa ocorrência e o retorno desse dado para que a abertura da S seja feita, né? Então, só me passa a matrícula, uma matrícula aí que tu vai fazer, porque daí eu quero mostrar aqui que não existe a AS e que ela vai ser aberta na sequência que você fizer aí o Eu posso apontamento da compartilhar, ocorrência. posso compartilhar a tela já? Só me passa a matrícula que tu vai fazer antes. É que daí eu iria abrir, eu passo a matrícula, tu consulta. Ah, tá, só que daí tu vai ter que... Eu vou ter que voltar na tela. Entendi, Tu me passar entendi. antes, depois é que tu só segue tua apresentação. A matrícula 28, 14, 47. 28, 14, 47. Então aqui o último serviço aberto, Eren, é no dia 21/2/25, tá? Então aí o Charles pode passar a apresentar, que aí, quando ele fizer esse apontamento dessa ocorrência, ele vai fazer a descarga desses dados para o sistema comercial e aí eu vou poder mostrar para vocês que o serviço foi gerado. Então vai lá, Charles. Ok. Aqui está a tela de leitura, né? E a matrícula que eu passei para vocês, 28, 14, 47. Pode ver que não tem nenhum apontamento de leitura. E eu vou apontar agora. Eu não vou apontar a leitura, e sim a ocorrência. 38. Apontei a leitura, a ocorrência. Ela pede uma captura de imagem. Essa captura de imagem, por ocorrência, ela é parâmetro lá na retaguarda do Fênix, né, do SI, onde eu defino quais ocorrências vai ser obrigatória a captura de imagem, sim ou não. Tá bom? Nesse caso, essa ocorrência está obrigando a captura de imagem. Então, o leiturista não consegue passar sem a captura. Fiz a captura de imagem. Está adicionada essa unidade consumidora. Gravou. Aqui pergunta se foi, né? A informação saiu corretamente, sim ou não. Queres que eu devolva ela já, Ricardo? Pode devolver, Charles. Só vou interromper aqui. Finalizou aí já, né? Já. Tu acha que eu... Então Queres compartilhar? eu vou retomar aqui a apresentação. Isso. Aí só vai no Fênix enviar para esse. Queres que eu envio? Não sei. Pode enviar aí, por gentileza. Ó, ainda não, o Charles ele não concluía ainda o envio, tá? A S ainda não foi gerada. Feito, Ricardo. Pode compartilhar. E aqui com a S gerada, tá? A partir daquele apontamento da ocorrência que o Charles acabou de demonstrar. Ok? Ok.
Então, vamos ao item 3.34. O sistema deve disponibilizar cadastro de ocorrências de leitura, com a opção de informar quais delas demandam faturamento pelo consumo médio ou uma ordem de serviço de repasse, com a informação de quantidade máxima permitida de reincidências para geração de faturas pela média. Então, isso aqui a gente faz na definição da ocorrência. Então, aqui a gente faz o cadastramento das ocorrências. Tem todas as ocorrências cadastradas, posso adicionar uma nova, que eu defino um número qualquer, né? A descrição da ocorrência. Aqui uma definição de que se ela vai ser exclusiva para essa ocorrência no apontamento, ou se ela não vai ser exclusiva, se ela vai emitir fatura ou não em campo, tá? Então aqui a gente pode definir para que essa ocorrência emita a fatura, ou que ela segure essa fatura para não imprimir em campo, para poder passar por uma crítica. Além disso, a quantidade, eu posso definir uma quantidade permitida para ela não imprimir no coletor. Tá? Então, se na unidade tiver um apontamento de, sei lá, 3 ocorrências, ele não vai imprimir. Na quarta, ele já passa a imprimir, tá? Aqui ele é uma indicação de falta de leitura ou não. Aqui os comunicados, tá? Os comunicados, eles são populados numa rotina específica, e aí esse comunicado, ele vai sair junto da fatura. Ele não sai na própria fatura, ele sai um documento além da fatura, onde vocês podem passar uma informação de qualquer tipo de, sei lá, informação de débito, uma campanha de refis, qualquer coisa do tipo, aquilo que vocês prefiram informar para o contribuinte, tá? E a quantidade máxima de reincidência para faturamento pela média é aqui que a gente define, tá? A descrição da mensagem na fatura também é um campo onde pode ser posto aqui uma mensagem com um limite de caracteres de 180 caracteres, e essa mensagem vai ser referente ao apontamento dessa ocorrência. Se ela acontecer naquela unidade, naquele mês, na fatura vai sair a mensagem que estiver definida aqui, tá? Então, aqui eu acho que a gente atende o item 3.34, ok? Ok. Então, 3.35. O sistema deve disponibilizar funcionalidade para distribuição dinâmica dos ciclos ou rotas que irão compor a massa de dados a ser exportada para os coletores de dados cadastrados no sistema, podendo informar quais registros serão enviados para determinados equipamentos. O recurso deverá permitir gerenciar o envio, a retirada, cancelamento, e o retorno, dados obtidos em campo, das massas de dados e para os coletores. Queres demonstrar essa parte, Charles? É a parte lá da... Eu acho que pode mostrar, se tu quiseres. Eu posso mostrar, mas é na retaguarda do Fênix. Tá, eu posso te ajudar, se vai me ajudando daí, então. Sim. Então, aqui a gente vai no sistema de leitura. Tem que botar o 4.000 lá também. O acesso, ele é integrado, né? Então, ele acessa aqui com o mesmo usuário e senha. É o grupo 51, referência 4. Aqui a gente tem a roteirização. Então, essa parte da roteirização é onde faz esse gerenciamento das rotas. Então, aqui a gente tem a referência, né? Vamos pegar aqui a referência 4 de 25, grupo 51, pesquisar, ele vai trazer todas as rotas, tá? Aqui nos filtros, a gente tem aqui a possibilidade de minimizar, né, a quantidade de registros pela situação da rota, pelo coletor, a situação móvel,
que aí seria essa coluna aqui, e o identificador, que seria essa coluna aqui, tá? Então, aqui, eu vou falando, Charles, e aí, se eu me equivocar aqui, tu vai me corrigindo, tá? Aqui, então, a gente faz a seleção da rota, né? Que a gente quer destinar para um coletor. Eu vou fazer o agendamento dela. Só tem que corrigir a data. Então. Aqui eu posso selecionar, claro que eu vou botar uma data aqui mais adiante, né? 14/10. E vou definir aqui o coletor. Qual é o teu coletor aí, Charles? O meu é o CHP 3010. Esse aí mesmo está selecionado. Esse aqui. Então, aqui eu posso definir aqui o coletor que eu quero destinar àquela rota, tá? Além disso, a gente pode selecionar, né, alguns itens aqui para que aquela rota trabalhe de uma maneira mais específica. Só reforçando, um dos itens, Ricardo, é quando para enviar a rota para o coletor, somente leitura. E é justamente esse checkboxinho aí que tu selecionou, que define que esse roteiro vai somente leitura para o coletor sem fatura de campo, tá? Tá, então aqui a gente já mata mais um deles, que seria a possibilidade de enviar para o coletor de leitura, é que essa rota ela não vai passar pelo processo de impressão das faturas. Então aqui o leiturista ele não vai emitir nenhuma das faturas disponíveis nessa rota, ele vai somente poder fazer a leitura, tá? E aqui é no caso de acontecer algum atraso na leitura, aqui o sistema ele aplica uma regra de faturamento proporcional pelo número de dias que for definido. Aqui a gente coloca fixo na mensagem que é 30 dias, porque normalmente se aponta um resultado de 30 dias, mas ele é parametrizável e aí ele pode ser apontado com 31, 32, 28, a quantidade de dias que vocês quiserem calcular a média do cliente, né? Então, se eu ultrapassar o mínimo de leitura de dias da rota, por exemplo, vou fazer uma rota ali porque choveu muito naquele mês, vou fazer a leitura somente com 40 dias. Ele faz um recálculo, né, pela leitura apontada, ele recalcula proporcionalmente à quantidade de dias apontados, aqui como exemplo 30 dias, tá? Então aqui eu vou confirmar, a rota foi agendada, posso fechar, ele está aqui, ó. Perdão, ele está aqui já liberada para que o Charles possa receber lá no coletor dele. Né? Aí tem o item aí também, que é trocar o coletor, né? Por exemplo, foi liberado para o coletor e quer desistir, quer cancelar. Pode usar a mesma rota para cancelar, seria selecionar e desfazer a liberação, né? E pode até agendar para o outro coletor. Tá, então aqui eu vou fazer o cancelamento, né? Que aqui é o desfazer aqui, eu vou desfazer a liberação dessa rota para esse coletor. E aí ela mudou o status para em preparação. E aí eu posso refazer o agendamento escolhendo um outro coletor. Aqui está para o Cezanne 3. Vocês podem ver que já ficou liberada para o coletor Cezanne 3, tá? Faltou mais algum item aqui, Charles? Nesse item falta mostrar a possibilidade de um problema de não ter coletor, coisa do tipo, de emitir o boletim de leitura. Tu podes lá no relatório, Ricardo. Mas eu acho que esse é outro item já, Charles. Eu acho que é no mesmo, não é? O sistema deve disponibilizar funcionalidade para distribuição dinâmica do ciclo de rotas de leitura. Que Tu tá no item 34, né? 35. 35, perdão. Aqui nesse item 35, Charles, vai faltar demonstrar só o retorno agora, tá? Então... O retorno, acho que aquela ocorrência que a gente fez ali mostrando a abertura da S também contempla, né? A gente apontou a ocorrência 38 e mostrou ela devolvendo e abrir a ordem de serviço.
mas eu posso fazer outras leituras que Vamos eu vou fazer em fazer- seguida nas outras atividades. Vamos fazer o apontamento de uma leitura, Charles, para uma unidade ali que não tem leitura apontada, para elas poderem ver que a leitura ela retorna mesmo, tá? Além da ocorrência que a gente já demonstrou, né? Então, se tu puder fazer uma leitura aí e fazer a devolução, Vamos- só me passa a matrícula para eu acessar Eu vou- aqui antes de... Eu vou abrir aqui a rota aqui para pegar a matrícula, para mostrar para ti, que ela não vai ter um apontamento ainda, né? A matrícula 281450. 28.14.50. Então, aqui a gente não tem a referência 4, né? A última referência aqui apontada é a 3. Então, o Charles agora vai passar a apresentar para mostrar o apontamento da leitura. E, na sequência, eu retorno aqui para demonstrar que a leitura retornou. Pode mostrar aí, Charles. Posso? Tá, ok. Tá mostrando com o leitor ali, né? Aqui está a tela de leitura, matrícula 281450, né? Ela está pendente ali, emissão instantânea. Eu vou apontar uma leitura. Ali em cima está mostrando a faixa, porque o meu perfil de usuário mostra a faixa de leitura. Isso é perfil, né? Que pode mostrar sim ou não a faixa de leitura. Eu cliquei em leitura e vou apontar a leitura 740. Dou um OK. Essa leitura está dentro da faixa. Eu vou mostrar aqui a minha imagem para mostrar a fatura saindo para vocês. Ver se eu consigo mostrar aqui a impressora. Está legal? Opa. Só um instantinho. O Bluetooth estava desligado, tá? Perdão. Eu desliguei o Bluetooth. Vou botar aqui. Vou tentar mostrar a impressora para vocês aqui da fatura saindo. Não sei se vai ser possível ver a leitura ali, né? A leitura... Leituras que está apontando aqui. Ver se está mostrando aqui para vocês, se vocês conseguem ver a leitura. Um pouquinho mais para a esquerda, Charles. Aqui, Aí, né? 740? 740 é a leitura, tá? Tá, 14 do 10. Sim. Pode devolver aí, cara. Faz favor. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que, como o Charles fez ali a demonstração já da impressão simultânea, tem um quesito que a gente exigia isso, aí a gente podia já colocar ele como ok. Ah, certo. É o item 3.39, né? Ô, Ricardo, Sim. tá dando um alerta aqui para mim que o vídeo está sendo pausado devido à oscilação da minha rede. Ellen? A Oi. gente vai ter que dar uma pausa, porque acho que a Carielle tá com problema ali, ela tá com receio de pausar a gravação. Então,
para não atrapalhar aqui o processo, eu prefiro dar uma pausa aqui, pelo menos de uns 5 minutos, para a gente retornar aqui e não atrapalhar a gravação dessa apresentação, tudo bem? Tudo bem, então. Tá, então eu já chamo vocês aí novamente, tá? Ok.